Olá, bom Oi, dia. Pamela, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Bom, nossa, Pamela, muito feliz de ter você aqui. Quero começar agradecendo, né, você ter aceitado o convite. Você foi a primeira que veio na minha cabeça aqui na hora que eu falei, não, vou fazer essas lives com outras advogadas para inspirar as pessoas, né, de realidades diferentes. E fiquei muito feliz que você aceitou. Então, hoje a gente vai poder aí conhecer um pouquinho da sua história, né, com relação à trajetória na advocacia e ao planejamento. Então, conta pra gente um pouquinho sobre você, de onde você é, né? Um pouquinho da sua história na advocacia previdenciária. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite. Para mim é uma honra, né? Eu te sigo há um bom tempo, eu faço parte do Close Friends. Já que você lançou a primeira turma, eu já falei, eu sei que vale a pena investir. Esse ano eu completo 10 anos de advocacia e no último ano, assim, em relação a tudo que eu aprendi com você, foi de muito crescimento aqui no escritório, em tratando-se do planejamento previdenciário. Depois eu vou falar um pouquinho que até então a gente não fazia aqui. Eu moro em Amparo, interior de São Paulo. A cidade tem em torno de 70 mil habitantes. E eu atuo na área previdenciária há mais ou menos 8 anos. Mas eu sempre fui muito mais para o judiciário do que para o administrativo. Então, ao longo desses anos, eu estive muito mais presente em ações judiciárias. Tanto que no começo da carreira eu pensava assim, não, eu tenho que esperar passar os 5 anos, eu tenho que esperar passar os 5 anos. Eu venho ainda dessa época em que advogar era no êxito e que você tinha que aguardar esse momento até que você conseguisse o retorno daquelas ações, para que então você conseguisse alcançar, né, um retorno financeiro que fosse realmente sustentar. E em relação ao planejamento previdenciário, assim, eu já falei isso para você várias vezes, virou uma chavinha na minha cabeça. Coisas que eu sempre fiz e que eu nunca cobrei para fazer. Eu falei, nossa, olha só, como ela está anos-luz na minha frente. Eu trabalhando com isso há tanto tempo, nunca tinha pensado em fazer dessa forma, né? Ai, que legal. E assim, então você, quando você tinha essa experiência de esperar o êxito, como é que foi no começo, né? Porque você trabalhou muitos anos dessa forma. E como é que foi, assim, quais foram as dificuldades que você sente que você passou e que agora, né, com o planejamento, você acha que melhorou, assim? Na verdade, assim, é até engraçado porque eu não me lembro de ter tido previdenciário na faculdade, né? Eu não consigo mesmo lembrar de ter tido essa matéria. Eu vou até procurar depois na grade, mas eu acho que eu não tive previdenciário na faculdade. E eu lembro que o primeiro caso que eu recebi foi do pai de uma pessoa que me prestava serviço para fazer uma revisão. Eu lembro que eu peguei a carta de concessão do benefício com a memória de cálculo na mão e eu olhava e falava, onde será que eu tenho que achar algum erro? A gente vê aqueles números e pensa, meu Deus, onde será que eu acho o erro disso? Onde será que eu vejo se existe ou não revisão? E quando eu me formei, na verdade, eu fui para o trabalhista. Eu fiz a primeira pós-graduação em trabalho, processo do trabalho, e minhas primeiras ações foram no trabalhista. E aí, quando chegou esse caso previdenciário, eu falei, não, eu vou descobrir. Tanto que na época eu procurei colegas da cidade e aí eu vi que quase ninguém fazia revisão de benefício previdenciário na cidade. É um campo para se investir, foi aí que eu comecei a buscar. Num primeiro momento eu tinha parcerias com colegas que tinham uma certa perícia, né, em cálculos, para a gente ingressar com essas ações de revisão. Tanto que hoje eu tenho algumas ações de revisão lá de 2012, 2013, que agora estão saindo os precatórios, né, porque demanda aí alguns anos. Os valores são expressivos, mas olha só, 8, 9 anos para você ter um retorno judicial. O que me mantinha mais eram os auxílios doença, que aí, querendo ou não, a gente tem um retorno um pouquinho mais rápido, né? Até pela urgência do segurado, mas mesmo assim, dependendo do judiciário. Eu nunca tinha pensado no processo administrativo, essa que é a verdade. Normalmente as pessoas me procuravam depois disso. Muitas vezes eu analisava o processo para ingressar com a revisão e eu pensava, nossa, se tivessem feito diferente aqui, mas nunca tinha me passado pela minha cabeça que eu poderia estar fazendo diferente lá. Isso realmente eu comecei a atuar no administrativo faz pouquíssimo tempo e eu decidi que eu ia fazer isso realmente depois do seu curso.
Ai, que legal. E como é que foi assim, esse processo de implementar o planejamento? Você falou que já fazia, né? Já fazia esse trabalho, essa análise, só que você não cobrava por isso. Então, como é que foi esse processo de implementação? Na verdade, assim, as pessoas que me procuravam para aposentar, eu fazia toda a análise documental, eu fazia todos os cálculos, e aí eu chegava para a pessoa e dizia, olha, em 6 meses você vai poder requerer sua aposentadoria. O que eu fazia com essa pasta? Eu tinha uma gaveta no arquivo, eu perdi a conta de quantas pastas eu colocava ali com a anotação na frente. Vai aposentar em tal ano, voltar a ligar para o cliente em tal ano. Então, eu sempre fiz esse planejamento dos meus clientes e ficavam ali naquela gaveta, mas isso nunca me trouxe um retorno financeiro, porque eu não imaginava, não passou pela minha cabeça fazer isso. Então, a partir do momento que eu comecei a te seguir, que você começou a falar disso, eu falei, não, eu preciso aprender a fazer isso. Não é possível que em todos esses anos exista uma fórmula e eu não conheça essa fórmula, né? Então, o curso para mim foi muito importante nesse sentido, de abrir a cabeça para as oportunidades que até então eu deixava passar. Entendi. O pessoal tá encantado aqui, falando que você fala muito bem. Obrigada. Ai, que legal. E, Pamela, quando você. E como é que você faz para vender o planejamento para o seu cliente? Você sentiu dificuldade na hora que você falou, não, vou cobrar? Você sentiu uma resistência dos clientes, que eles estão muito acostumados a ter essa análise de graça? Como que foi isso? Como é que você fez para convencer o cliente realmente de fazer o planejamento? Na verdade, assim, hoje eu já tenho de certa forma, eu já sou conhecida pelo previdenciário na minha cidade, então as pessoas já me procuram nesse sentido. Muito pelas revisões que poucos colegas fazem, e agora a gente começa a divulgar, né, que isso era outra coisa que eu nunca tinha feito. Inclusive, o meu Instagram é de finalzinho de 2019, Olha. super recente, eu nunca tive essa ideia, né? Eu sou mais antiga nesse ponto de a advocacia que a gente conhecia antes, de que você fica no seu escritório e espera que através de um cliente que deu resultado, o outro apareça e assim por diante. Mas em relação a cobrar o planejamento previdenciário, quando a pessoa chega, num primeiro momento, até então o que eu fazia? A pessoa conversando comigo, eu já estava olhando os documentos, separando, fazendo anotação. Eu basicamente fazia o planejamento conversando com a pessoa nessa primeira consulta e muitas vezes eu já dava para ela a resposta do que ela tinha que fazer, do que não tinha que fazer. A partir do momento que eu fiz o curso com você, que foi divisor de águas, falei, não, eu não vou mais fazer essa análise na frente do cliente. Eu ficava muito tempo com o cliente aqui comigo, às vezes 40 minutos, 1 hora, para eu ir conversando, conhecendo e já fazendo esse trabalho e já mostrando para o cliente. O cliente, de certa forma, acha que é um trabalho fácil, se você está fazendo ali é porque é fácil, ninguém pensa nos 10 anos que você estudou, nas pós-graduações que você tem, nos cursos práticos, enfim. A pessoa acha que é simples e que então você não pode cobrá-la por isso. Primeira coisa que eu fiz foi deixar de fazer isso junto com o cliente, justamente para que a gente possa mostrar para ele, olha, eu vou ter que analisar, não é tão simples assim, não é qualquer pessoa que vai sentar com você em 5 minutos vai te dizer o que você tem que fazer ou não. Então, inclusive ontem eu fechei um contrato e foi muito engraçado, eu até comentei, falei, vou comentar depois com a Jéssica isso, que é um caso que o cliente já tinha vindo há mais de 1 ano atrás. Eu expliquei para ele os documentos que precisavam, eu pedi para ele já retificar a PPP, que estava com alguns pontos que não iria passar, e esse cliente voltou ontem com os PPPs. E eu já tinha, na verdade, ele tinha trazido e deixado na semana passada, e tipo, dá andamento. Eu peguei os documentos, eu até fiz a análise, a hora que eu entrei, eu olhei e falei, não, realmente, agora dá, mas se ele aposentar esse ano, ele vai aposentar com salário mínimo. E aí eu olhei as outras aposentadorias e falei, não, mas ele tem chance de daqui 1, 2 anos isso subir 1.000, 2.000, 3.000 reais. Então eu conversei com ele ontem e eu falei, olha, realmente, com o que você me trouxe, eu consigo te aposentar ainda esse ano. Mas você pode, através do planejamento previdenciário, escolher se você quer aposentar agora com o salário mínimo ou se você prefere, por meio de um planejamento previdenciário, ver quando você vai ganhar mais.
pensando inclusive que isso é para a vida toda, né? Eu costumo dizer para os meus clientes, você nunca vai aceitar um emprego sem saber quanto você vai ganhar, vai? Por que a aposentadoria você aceita? Então, isso era muito comum antes, né? Dos planejamentos. As pessoas pegavam os documentos que tinham em casa, iam ao INSS, davam entrada e ficavam satisfeitas com o que vinha. Quando não ficavam, nos procuravam para revisão. Em muitos casos, a gente consegue reparar alguma coisa, mas tem casos que não, né? A pessoa fez o primeiro saque, parte a gente já não consegue. Então, tudo isso virou uma chavinha de falar, não, peraí, a gente pode desde o começo ajudar essa pessoa para que ela tenha realmente o melhor benefício, que ela fique satisfeita. Outra coisa que eu uso bastante, que é assim, todas as pessoas que sentam na minha frente, eu falo de planejamento, a gente fecha o contrato, é mostrar alguns planejamentos. Então, alguns planejamentos no mesmo sentido do que o que a pessoa está esperando. Por exemplo, tem casos da pessoa me procurar que já fez 2, 3 pedidos no INSS, os 3 foram deferidos e a pessoa não aceitou os valores. Então, ela efetivamente não fez o saque. E quando ela nos procura, ela quer saber, não, mas eu não quero receber esse valor, eu quero mais. E aí eu faço o planejamento. Olha, se a gente entrar com aquele primeiro processo lá de trás, você vai receber isso de retroativo, o valor da RMI hoje vai ser esse. Agora, se a gente entrar daqui a um ano, vai ser isso. Então, a pessoa visualizando, que além do escrito eu faço os quadros comparativos, a pessoa tem certeza que é isso que ela quer. Ela quer poder escolher e ela quer ter isso claro na mão dela. Então, através desse planejamento, ela tem o poder de decidir. Então, para mim, tem sido muito fácil, né, trazer o planejamento para as pessoas, porque é o que elas querem. Elas querem saber quando vai ser a melhor aposentadoria e elas escolherem, não deixar o INSS pagar quanto, na cabeça do segurado, quanto quer, né? É verdade. Nossa, isso que você falou é muito interessante, porque quando a gente consegue passar para a pessoa, né, Pamela, a diferença que pode existir, isso acontece muito, isso das pessoas irem lá. E é legal também que, não sei se as pessoas sabem, as pessoas que estão assistindo a gente, mas quando a gente faz um planejamento, a gente faz exatamente isso que a Pamela falou. Você tem que lembrar sempre de ver se a pessoa já fez algum requerimento, porque aí você consegue, inclusive, analisar esse requerimento para ver os atrasados, que tem casos que a pessoa fala, não, mas eu prefiro receber esses atrasados, a diferença fica pouca. Pode acontecer, eu já tive casos assim, que a pessoa ela teria mais vantagem se ela aposentasse lá pelo pedido de trás. Mas, ou seja, você consegue entregar muito valor. Muito interessante isso. E outra coisa também que você falou que eu achei legal, que eu queria comentar, é a questão do atendimento, né? Dessa questão de você não fazer análise lá na frente do cliente. Isso também, no começo, a gente fez, fazia lá, né? Você fazia o cálculo rapidão, olhava a documentação, dava aquela checada lá. E isso é igual a Pamela falou, o cliente muitas vezes, ele não vê tanto valor quando você faz dessa forma. Se na reunião você mostra conhecimento, ao invés de fazer análise efetivamente, você explicar como as coisas funcionam, pelo menos aqui eu costumo fazer dessa forma, né? Na reunião eu vou explicando, sem aplicar diretamente ao caso dele, eu vou explicando como funciona e falando de outros casos, né? A Pamela tá perfeita, aplicando os gatilhos, né? Que a gente aprende lá. Prova social, exatamente. É da mesma forma, assim, que eu faço aqui também. E, Pamela, como que você faz para precificar o planejamento? Como que você define o valor? É por complexidade? Ou você tem um valor fixo? Como é que você faz? Na verdade, nesse primeiro atendimento com o cliente, eu já tento tirar dele o máximo de informações para saber o trabalho que vai me dar esse planejamento. Então, o primeiro que eu fiz, eu cobrei um valor simbólico, eu tinha visto algumas aulas só do curso, e a estrutura é tanto que eu te cobrei um tempão. Ah, me mostra como é que é a sua estrutura, porque eu sei colocar, mas como eu vou colocar? Vou escrever 50 folhas para o cliente? Será que ele vai entender da forma que eu vou colocar? Então, o primeiro, como foi um teste em relação a tudo que eu queria colocar e ver a reação desse cliente, eu cobrei um valor simbólico, até porque a gente não sabe, né, como precificar, porque vai depender de região e aqui no interior a gente vem de uma tradição ainda de que se cobre as coisas no êxito, então começar a implementar isso para o cliente, no começo eu fiquei um pouco insegura.
E a pessoa pegou o planejamento em mãos, porque é claro que a gente tem que levar em conta a apresentação também, então eu mandei fazer pastas específicas para o planejamento, e a pessoa pegou o planejamento, olhou e falou, era exatamente isso que eu queria. Então a pessoa saiu daqui super contente, depois dela vieram 2, 3 que trabalhavam juntos, justamente pela resposta que esse teve em relação ao que ele esperava, né? Então, o preço, depois desse primeiro caso, eu comecei a analisar com base no trabalho que me daria. Ah, quando tem mais documentos para analisar, quando tem os PPPs, quando é período rural, quando depende de outras documentações, quando eu já vejo no CNIS que tem vários indicadores, quando a pessoa tem carteira de trabalho com alguma rasura, alguma coisa diferente, a gente já fica mais atento e aí o preço varia um pouco. Eu levo em consideração também algumas pessoas que são meus clientes há muito tempo. Eu tenho casos que faz 7, 8 anos que eu faço auxílio doença para a mesma pessoa e de repente hoje essa pessoa chega e fala, olha, eu completei a idade, eu quero aposentar. Inclusive para essas pessoas eu tenho vendido planejamento previdenciário e ainda bem, porque tem casos que a aposentadoria reduziria, assim, significativamente o valor do benefício que a pessoa está recebendo hoje e a pessoa sai daqui contente, porque fala, ainda bem que eu te perguntei antes de ir lá e fazer o pedido. Porque até então as pessoas iam sozinha fazer o pedido da aposentadoria, né? Ainda mais quando é por idade que a pessoa sabe que ela precisa ter o tempo de contribuição, a carência mínima, então ela sabe como fazer para pedir a aposentadoria. Mas isso teria reduzido 600, 700 reais na renda de uma pessoa que já não tem um salário tão alto assim, né? Então, nesse... Não, é só Pois porque eu é, a lembrei pessoa... aqui, Pamela, que eu tive um caso bem parecido, que foi exatamente isso. Era uma pessoa que estava recebendo auxílio doença há 10 anos. E aí ela foi direto, né? Não era minha cliente, ela já foi direto pedir aposentadoria. Quando chegou o benefício, metade do valor que ela recebia de auxílio. Então ela chegou aqui desesperada, ela falou, meu Deus, o que que eu faço? Ela não tinha sacado, ainda bem, né? Ainda... Não tinha sacado. E aí a gente, né, porque tem toda aquela questão do benefício por incapacidade, tem que ser intercalado para ser contabilizado e tudo mais. Então aí a gente conseguiu fazer isso. Ela pagou 1 ou 2 contribuições e aí aumentou para mais de 3 mil reais. Estava mil e pouco. E aumentou para mais de 3 mil reais por causa de uma análise, sabe? E é isso que você falou. É para o resto da vida que a pessoa vai receber. Então, é um prejuízo muito grande. Às vezes a pessoa quando fica um pouquinho insegura em relação a pagar, porque ela não sabe muitas vezes o que esperar do planejamento, eu tenho mostrado alguns desses quadros em outros planejamentos dizendo, olha só, o valor que eu tô te cobrando não vai ser correspondente nem a 2 parcelas da diferença que você deixaria de receber caso não tivesse feito. E a diferença é que esse valor reduzido vai ser para o resto da sua vida, né? E aí a pessoa para pensar e realmente, não, é melhor investir no trabalho de um advogado, de um especialista, do que de repente ter um prejuízo que eu não vai ter o que fazer para reparar depois, né? Exatamente, muito legal. Isso você mostrar no momento da reunião que é um investimento. É exatamente isso. Eu faço a mesma coisa, que nas reuniões eu falo, ó, esse cliente aqui ia receber tanto. Já teve também caso, Pamela, de um cliente que a gente viu que ele tinha aposentado e se ele tivesse esperado 2 meses ia aumentar também 2 mil reais o valor do benefício. Então, assim, tem coisas absurdas e que fazem toda a diferença. E quando o cliente vê o resultado, é que nem o seu cliente falou, meu Deus, era exatamente isso que eu queria, sabe? Então, é muito interessante essa questão de você saber mostrar o valor, porque tem muitas pessoas, Pamela, que todo dia eu recebo mensagem assim, ai, mas numa cidade do interior é muito difícil. Ai, por que as pessoas não vão querer pagar? E eu falo, cara, tem muitas alunas que conseguem aplicar isso, né? E você tá aí, prova viva de que é possível. Com certeza. E Para mim, Pamela? aquilo que a gente... Não, pode Pode falar. falar. Eu ia até dar uma dica aí para quem tem dificuldade para implementar, algo assim que foi prejudicial para alguns segurados, mas que para o planejamento é indispensável, são os funcionários públicos, né? Que agora
vão perder o cargo a partir do momento em que se aposentarem. Então, para esses, eu não tenho feito aposentadoria de nenhum sem o planejamento previdenciário. Então, a pessoa já sabe como ela vai deixar de ter, né, o cargo, ela precisa ter certeza que o valor que ela vai receber vai ser suficiente para suprir suas necessidades. Então, esse é um campo, assim, que a gente precisa investir, porque realmente essas pessoas precisam do planejamento para poder futuramente subsistir, né? Exatamente, são muitas possibilidades assim que a gente vê que faz diferença, seja pelas novas regras que surgiram, essa questão dos servidores também, que é muito importante. E, Pamela, e assim, com relação ao retorno, você acha que os planejamentos têm ajudado aí no seu escritório, a manter o escritório de certa forma, né? Porque, querendo ou não, você, apesar de já ter mais tempo na advocacia e com certeza você deve receber aí algumas boladas, mas tem esses períodos, né, que a gente precisa, que às vezes não chega. Então, tem ajudado, assim, você tem visto diferença? Com certeza. Aqui, assim, eu não encontrei dificuldade em cobrar, mas eu preciso parcelar o valor. Eu não tenho como fazer de outra forma, até porque a maioria dos meus clientes dos segurados não tem uma condição financeira tão alta assim. Eles entendem a necessidade e o valor do trabalho, mas eles não teriam condição de pagar de outra forma. Então, a gente trabalha de uma forma parcelada dentro da condição daquela pessoa. E aí a gente vê que ao longo de 5, 6, 10 meses, a gente tem uma garantia que vem, né, um retorno que vem de planejamento que eu fiz lá atrás, que basicamente sustenta as despesas do escritório, só elas. Uhum. Nossa, que legal. E tem algum, assim, algum tipo de segurado que você atende mais? Alguma categoria, assim, que você atende mais? Como é que é aí na sua cidade? Tipo, muito Na verdade, a especial? gente tem bastante especial, porque a gente tem algumas empresas aqui e bastante pessoal que trabalha exposto a agentes nocivos, então 90% chega aqui com documentação para conversão de tempo especial e a maioria a gente tem que retificar os PPPs, que quem faz é o pessoal do RH. Então, as pessoas se iludem achando que porque conseguiram o PPP já está pronto, já conseguiu e já vai aposentar. E isso é uma dificuldade que eu tenho aqui. Explicar para a pessoa que não basta ter o documento e aí eu sinalizo os itens que devem ser retificados, complementados e a pessoa sai daqui chateada porque chegou com a certeza de que o fato de ter o documento era suficiente, né? É uma área que a gente atua bastante, quase 90% das casos tem períodos especiais, sim. Ah, que legal. Bom Não saber, porque se integral, tiver mas. alguma dúvida, às vezes chega algumas coisas especiais aqui, eu fico, Ave Maria. Essa parte da Ah, mas documentação. a gente trabalha com os livros tudo junto, É. né? Alguém perguntou aqui, deixa eu ver, a Camille, não, alguém perguntou, a Viviane, como você parcela? Com cartão ou de outra forma? O Na planejamento? verdade, agora eu estou usando aquele sisteminha do Astrea, que inclusive foi uma indicação sua. E ele gera boletos para débito automático. Então a pessoa faz o depósito direto na conta do escritório e o controle é muito mais fácil também, né? Com certeza. Ai, que legal. Deixa eu ver aqui. E sistema? Você usa algum sistema? Estão perguntando qual você usa. Para De fazer os cálculo. cálculos, o cálculo jurídico, o prévios, e agora eu faço tudo no Excel também. Eu acho que é mania de quem é da época do papel, porque na minha época os processos eram físicos. A gente ainda tem muito mania. Então eu tudo faço à mão, eu planilho e eu confirmo pelas planilhas assim, até eu conseguir sentir total segurança em aplicar apenas no sistema. Mas eu gosto mais da facilidade do cálculo jurídico mesmo, que eu acho para vezes um pouquinho mais complicado para você mexer quem não tem tanta noção ainda. Uhum, entendi. Eu já olhei, ele parece. A interface é um pouco mais complicada, né? Mas dizem que. Ela é um pouco mais confusa mesmo, mas é bem Ó, completo também. exatamente. Ah, já responderam aí. É porque o Astre, gente, é um software de gestão jurídica que a gente usa. Eu também uso aqui no meu escritório. E é bem legal e ele faz essa parte financeira mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui.
Alguém tinha perguntado aqui. Alguém perguntou aqui, qual é a média assim que você cobra mais ou menos de planejamento? A gente sabe que depende do caso, da complexidade, mas você tem ali uma faixa que você cobra normalmente? Em torno de 2.500. Mas já teve caso assim que eu precisei cobrar mais, porque me deu muito trabalho, em torno de 4, 5 mil reais. Olha, que legal. Caso de Casos que a aposentadoria gente teve. especial? Na verdade, de tempo, de tempo do regime próprio e regime especial, mas aí tinha algumas particularidades que foi assim, mais um trabalho de detetive do que de advogado, de fato. Então, eu já conversando com a pessoa, eu percebi, eu falei, nossa, isso vai me dar muito trabalho. E aí, a hora que eu mostrei para ela a dificuldade que seria para a gente conseguir alinhar, né, a documentação, ela já imaginou e para ela tudo bem, ela pagou, assim, sem reclamar, porque ela sabia que sem aquilo ela não ia conseguir se aposentar mesmo. Que legal. Isso eu vejo muito também. Eu tenho vários clientes que são internacionais. Então, eles também costumam pagar mais caro e para eles é ótimo, né? Porque tem a diferença da moeda. Então, aqui o real para eles acaba saindo um valor bem mais em conta. Então, olha só, as pessoas acham que não é possível você cobrar mais de R$ 2.000 no planejamento. A Pamela tá aí para provar que é possível. Olha que legal. Existe Não, tem pessoas que inadimplência. realmente. Não, Pode pode falar. falar. Não, eu ia só complementar falando isso. Tem pessoas que realmente chegam aqui sabendo que o caso delas é mais complicado e que sozinhas elas não conseguiriam. Então, elas entendem o valor do trabalho da gente, né? Uhum, exatamente. Isso faz toda a diferença, né? Quanto mais complicado for. E, gente, lembrem, quanto mais você souber passar isso para a pessoa, né, Pamela? Porque eu sinto que as pessoas têm muita dificuldade de mostrar que vai ser difícil. Então, você tem que falar mesmo, o INSS erra muito. O seu caso, a gente vai ter que ir atrás dessa documentação, vai ter que ir atrás do PPP correto. Então, as pessoas têm que saber vender também, sabe? Porque eu vejo muitas pessoas colocando empecilhos, sabe? Falando, ah, minha cidade é pequena, ninguém vai querer pagar. Olha aí a Pamela cobrando 4, 5 mil num planejamento, né? Então, assim, todo mundo consegue se você realmente souber passar para o cliente a importância. Então, você quer dizer que já recuperou o investimento do curso várias vezes, né, Pamela? No primeiro não, porque, né? Mas no segundo cliente já assim em dobro. Olha aí, que E bom. valeu Então, muito, muito. curso bom é curso assim, que traz retorno. Com Tem alguns que certeza. eu fiz assim também, e aí você fala, nossa, maravilha. A Larissa está perguntando aqui, qual o melhor jeito de prospectar esses clientes, Pamela? Como você faz hoje aí na sua cidade para prospecção de clientes? Né? E aqui... Então, na verdade, eu ainda trabalho muito com indicação, né? Como eu disse, o meu Instagram é muito novo e o meu crescimento foi se dando através de um que indica o outro. Como eu disse, o primeiro que saiu daqui satisfeito com o planejamento já me trouxe mais três. Então, e a pessoa leva esse planejamento e a pessoa mostra para os amigos. E esse caso específico, ele chegou em casa e aquele que eu comentei, que ele já tinha tentado 3 vezes e não aceita as aposentadorias. Depois, um outro cliente que veio por indicação dele, que é amigo da família, comentou. Ele falou, nossa, ele chegou em casa feliz da vida, porque a esposa estava muito brava dele não ter aceito a aposentadoria. E ele foi lá, abriu e mostrou para ela, olha, tá vendo por que eu não aceitei? Porque olha o que vai acontecer daqui 3 meses. A gente vai aumentar quase R$ 1.500. E assim, ele ficou totalmente contente com a decisão que ele tinha tomado, justamente porque fez com que ele viesse a ganhar mais futuramente. Então, para mim, aqui, até por ser uma cidade pequena, eu acho que o bom, né, tem 70 mil habitantes, mas é uma cidade pequena, é justamente isso. As pessoas se conversam e se você consegue passar essa segurança para ela, e se ela vê que realmente você sabe do que está falando, a pessoa vai confiar no seu trabalho, né? Então, o meu ainda é muito na indicação, é muito no fato de um cliente satisfeito levar para 2, para 3, e assim a gente vai crescendo nesse trabalho. Até porque aqui não tinha essa cultura de planejamento previdenciário. Jéssica Matias trouxe para Amparo o planejamento previdenciário. Olha só que honra, gente. Ai, E coisa agora a boa. gente tem até muitas pessoas que já vêm
falando nisso, né? Porque aí eu comecei a falar mais sobre isso no Instagram, mostrar mais esse resultado, e as pessoas já sabem que é uma necessidade, então muitas já chegam falando, não, eu quero fazer o planejamento antes de pedir aposentadoria. Então, tá aos poucos vindo esse resultado. 2020, pós-emenda, né? Foi muito bom em tratando-se de planejamento, justamente porque agora a gente tem N possibilidades de aposentadoria e ainda os valores divergem por conta de regra de transição, de direito adquirido, enfim. Isso é outra coisa que eu faço bastante. Quando a pessoa está aqui, para mostrar o valor, eu falo, olha, mas a gente tem esse tipo de aposentadoria, nesse o cálculo é assim, nesse o cálculo é assim. E eu explico cada uma delas para a pessoa ver que realmente sozinha ela não vai conseguir chegar a esses resultados e o porquê do valor ser mais expressivo, né? Inclusive, em alguns planejamentos, quando eu vejo que a pessoa é um pouquinho mais minuciosa assim no que você está fazendo, que é mais atenta, eu tenho juntado até os cálculos. Eu tenho juntado os cálculos de cada um dos tipos de aposentadoria que ela teria direito para que ela mesma possa tentar analisar. Ainda mais quando são pessoas que têm já algum conhecimento ou que são de área, contadores ou mesmo advogados. Eu tenho feito planejamento previdenciário para alguns advogados, inclusive de cidades vizinhas daqui, que tentaram e falaram, não, eu não sei como eu vou aposentar, justamente a gente como autônomo, né, tem alguns casos assim de próprios advogados procurando a gente para fazer esse trabalho. Uhum, que massa. E Pamela, dá uma dica assim da entrega. Como você faz essa entrega do planejamento, né? Você já falou que tem a pastinha, né? Que você faz o parecer. Mas dá uma dica aí para quem está assistindo a gente de como fazer uma entrega, né, que encante o cliente. Eu costumo marcar uma reunião com esse cliente. Primeiro eu peço um prazo de acordo com o trabalho que a gente tem, aí uma média de 30 a 45 dias para entregar, justamente pelo volume que a gente tem que ir fazendo na sequência, né? Então a pessoa já sabe que vai retornar e eu costumo sempre ligar e agendar no fim daquele prazo que a gente combinou para que ela retorne. A pessoa vem ao escritório, eu imprimo para ela na pasta e imprimo uma segunda via para mim e eu acompanho com ele a leitura, eu explico na minha folha, vou circulando, mostrando para ele, e o outro que eu entrego para que ele leve aí sem nenhuma rasura, é claro. Mas no nosso eu faço todas as anotações para que ele visualize efetivamente. Alguns acompanham junto, eles mesmos vão grifando, porque querem chegar em casa e mostrar. E a pessoa sai daqui super contente, porque realmente era aquilo que ela estava esperando, ver as possibilidades. Alguns já saem dizendo, ah, tá bom, então em dezembro eu volto para a gente aposentar. Olha só. Boa pergunta. Até você me lembrou da pergunta que eu queria fazer, né? É mesmo. E dos planejamentos, você tem visto que eles te trazem novos contratos? O planejamento acontece isso do cliente voltar para fazer o requerimento com você? Ou então, às vezes, você encontra alguma possibilidade de ação judicial? Como tem sido o planejamento no sentido de fechar novos contratos após o planejamento? Uma porta de entrada? Olha, a maioria que eu fiz, a pessoa depois quer que eu faça o pedido de aposentadoria também. Hoje, porque é digital, porque algumas pessoas têm dificuldade ainda, ou então porque não sabem, porque realmente confiam no que você está fazendo e não querem arriscar. E como quando você está com tudo redondinho, é muito mais fácil o deferimento ser rápido, né, administrativamente. A pessoa tem buscado, sim, e a gente continua com esses clientes. Eu faço planejamento, faço aposentadoria. Em alguns casos que o INSS não reconhece todo o período, depois a gente faz as ações judiciais. E eu tenho clientes, assim, que são meus clientes há mais de 8, 9 anos e que realmente se tornam amigos, porque tudo que dependem da Previdência, ele, a família. Eu tenho o caso de uma família que tem 8 irmãos, os 8 eu estou fazendo aposentadoria. Ai, que legal! Então, realmente tem sido, né, uma porta de entrada e você, por já ter esse histórico, né, para você ainda fica mais forte isso. Que legal. Gente, que horas são? Meu relógio 11h40. Ai, nossa, eu adorei, Pamela. Gente, vocês têm alguma pergunta para Pamela? Gente, que babadeira. Eu amei. Deixa eu ver aqui se tem algumas perguntinhas. Pamela, e qual você acha que qual é a sua expectativa para 2021, né? Nesse sentido dos planejamentos? Porque você já falou que tá vendo que nesse momento, mais do que nunca,
faz diferença. Então, qual a sua expectativa para esse ano? O que, que você acha que o planejamento vai te ajudar aí na advocacia? Olha, eu comecei a investir, como eu disse, no Instagram justamente por isso, para que as pessoas saibam o que é e que eu faço. Primeiro momento que é porque as pessoas aqui não conhecem o planejamento, né? Inclusive a gente tem colegas advogados que não sabem o que é, não sabem como fazer o planejamento. E como de certa forma a gente acabou começando com isso aqui na cidade, é um ponto positivo porque as pessoas vão te procurar porque é a referência que elas vão ter. E 2021, assim, espero muitos clientes para planejamento, até porque é algo extremamente satisfatório de fazer. Você começa a pegar gosto por fazer aquilo e quando você vê o resultado, você se encanta com o que você está fazendo, né? Às vezes são 15 folhas, às vezes são 30 folhas, dependendo do caso, mas você fala, não, era exatamente isso. Eu sempre acho que falta alguma coisa e eu acabo oferecendo mais até mesmo do que a pessoa consegue, né, compreender. Mas em relação a retorno, essa semana, hoje é terça, eu já fechei 2 planejamentos. Olha, que legal! Alguém perguntou aqui, Pamela, qual o primeiro passo para quem quer investir no planejamento? Já fez o curso da Jéssica? Adorei! Olha só, a É Pamela o tá primeiro falando. passo, gente. É o primeiro passo, por experiência própria, né? Como eu disse aí, esse ano eu completo 10 anos de advogando e algumas coisas só me virou a chavinha mesmo no curso. Tanto que eu lembro que a época que eu fiz o curso eu ia assistindo e falando, nossa, olha que jeito fácil que ela faz. Eu faço, mas eu dou 2 voltas para chegar onde ela chegou. Ou então, isso eu faço, mas eu levei sei lá quanto tempo para começar a colocar em prática. E aí a gente vê que hoje eu otimizei muito mais o tempo com algumas dicas que você trouxe e realmente fez a diferença. Então, foi o que eu comentei já com você, o que eu levei aí alguns anos para aprender. Quem fizer o curso, quem fez o curso, sabe que vai aprender ao longo dele. Então, eu recomendo assim, de olhos fechados mesmo. Ai, que coisa boa. Pamela, muito obrigada por aceitar o convite, por vir aqui compartilhar com a gente. Nossa, até eu saio mais inspirada daqui de investir cada vez mais nos planejamentos. Obrigada por mostrar, né, como você conseguiu aplicar isso na sua realidade e que hoje você já está tendo resultados maravilhosos, né, colhendo fruto de vários anos de trabalho e inovando, né, porque a gente tem que sempre estar de olho nas novidades que a gente pode trazer para o nosso trabalho. Então, hoje você está oferecendo aí um serviço que poucos, não sei, né, se tem outros advogados aí na sua cidade que oferecem. Então, É, parabéns e obrigada por compartilhar. Foram várias dicas. Eu aprendi bastante aqui também. E eu espero que tenha sido bom para você participar, compartilhar. E eu queria, assim, como última pergunta, pedir para você deixar uma dica. Se você pudesse deixar uma dica para quem está assistindo a gente hoje, qual seria essa dica? eu acho que é a gente focar. Foca no que você quer fazer, não tenta, por experiência própria, por erro de início de carreira, não tenta abraçar o mundo, fazer tudo que aparece. Tenta focar no objetivo que você tem. Se você tem possibilidade de investir nele, não procure abrir demais o leque, porque aí é o que você sempre fala também, da gente não dispersar nossa energia, né? Então eu acho que focar e realmente brigar pelo que você quer, não deixar ninguém apagar a sua luz, é o que vai fazer a gente crescer e chegar onde a gente espera, né? Ai, que maravilhosa. Então, obrigada. Gente, lembrando Jéssica, que agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com você. Assim, desde que eu comecei a te seguir, eu falo, queria eu ter os insights que ela tem quando eu comecei, né? E parabéns pelo trabalho que você faz. Você é um exemplo mesmo para quem está começando. E para quem está começando agora, realmente sigam as dicas da Jéssica, porque ela sabe o que ela está fazendo e vai muito longe. obrigada. Fico muito feliz assim de ver, né, uma pessoa com tanta experiência, ver que eu consigo de alguma forma contribuir, né? Da mesma forma que eu aprendo com várias pessoas como você, né? Que até que eu falei a verdade, você deu várias dicas legais que eu vou implementar aqui no meu escritório. Então, enfim, muito obrigada pela participação, por tirar uma horinha aí do seu dia, que eu sei que é corrido, para compartilhar com a gente essas várias dicas e insights. Vocês gostaram da live, gente?
Comenta aí o que vocês acharam. Ó, o pessoal gostou. Parabéns, ótima live, ótimas dicas. Que coisa boa, gente. Lembrando que hoje à noite, às 9 horas, a gente tem uma live sobre marketing, né? Vou dar algumas dicas para os advogados previdenciaristas, tá? E amanhã eu vejo vocês aqui às 11 da manhã também. Quem quiser seguir a Pamela, o Insta dela é @batoneadvocacia, né, Pamela? Isso. Eu vi que até já postaram aqui. Sigam ela, que também tem muito conteúdo lá, tá bom? Gente, beijo. Boa tarde. Beijo. Obrigada, Pamela. Tchau, Tchau, gente. eu que agradeço. Tchau, tchau.